Quando a gente chega na mesa de um gestor, ele fala assim, quero reduzir custos, né? A resposta é muito simples, fecha o hospital, custo é zero, né? Então, na verdade, o que você quer não é reduzir custo. E isso a gente brinca, né, com o léxico, mas o que a gente quer é reduzir desperdício. É o que eu não precisava gastar de dinheiro e eu estou gastando. Então, a tese da empresa é essa, desde o back-office à assistência. A gente vai focar no desperdício, o que você não precisaria estar gastando dinheiro e você está gastando dinheiro. No final das contas, se você consegue fazer isso, todo o resto funciona. Você consegue pagar bem seus profissionais, você não tem processo judicial de má prática médica, você tem tudo, porque você está reduzindo onde não precisa estar indo dinheiro, você vai direcionar o dinheiro para onde ele precisa estar fluindo. Se esse dinheiro tem que estar fluindo para o bolso do médico, ótimo, ele vai estar. A gente vai mensurar. Se ele tem que estar indo para uma infraestrutura nova de reformar teu centro cirúrgico, ele vai estar indo para lá. Então, a gente vai desenhar essa conversa desses dados, dessas métricas, para reduzir desperdício. Vamos para mais um episódio do podcast Anestesia de Valor. Você já me conhece, sou o Jorge Preto, CMO da Anestec e host da nossa comunidade, que discute inovação, gestão, tecnologia para uma anestesia mais preditiva, mais conectada, a verdadeira anestesia de valor. Não se esqueça de seguir o nosso podcast no seu aplicativo, mandar para aquele colega que precisa ou que vai gostar de escutar os nossos conteúdos. E hoje nós vamos falar de um tema que interessa praticamente todo mundo, que é gestão de corpo clínico e avaliação de custo-efetividade baseada em dados. Cara, isso é relevante para todo mundo. A gente sabe que a gente precisa ter governança clínica, gerenciar indicadores, coordenar o corpo clínico e ter dados para fazer essa atividade baseado em dados, mostrar custo-efetividade para a gente comprovar o nosso valor, a nossa importância dentro da nossa instituição. Bom, o nosso convidado hoje tem um currículo bem interessante, seja muito bem-vindo, Faisal Hajar. Ele é médico, foi médico pela UFPR, pós-graduação em Estatística Clínica pela Universidade de Harvard. Ele é CEO da Wikidoc, empresa de software que atua na gestão digital de corpo clínico, análise de dados, automação de processos para hospitais e instituições de saúde. Trajetória que une medicina e dados, prêmios internacionais e visão computacional, liderança em projetos durante a pandemia, reconhecido pela Forbes e pela BBC. Faisal, parabéns pelo teu currículo, seja muito bem-vindo. Agora se apresenta como você gosta de se apresentar e como que você entrou nessa de gestão de corpo clínico, cara. Vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado aí, Jorge, pelo convite, Anestec. Sou seguidor aí já há bastante tempo da trajetória de vocês aí, um grande admirador do projeto de vocês como uma health tech no nosso país, que carece aí de iniciativas em tecnologia, né? Eu, como você falou, eu sou médico por formação, mas por muito tempo eu já, dentro da medicina, já quis entrar na área de tecnologia, né? Comecei pelo meu currículo, fui para a área de estatística, né? Então, eu me colocaria ali como inicialmente um pesquisador que decidiu empreender. Então, eu trabalhei na indústria farmacêutica com pesquisa clínica em diferentes fases, com medical writing, né? E vi na medicina um grande gap operacional. E dentro da Wikidoc, o que a gente tentou fazer, e tenta fazer nesses anos, na verdade, é olhar talvez um pouco menos para o assistencial e olhar um pouco mais para o back-office. Como que é gerenciar toda essa galera? Como que é gerenciar um grupo de médicos, sejam eles em UTI, anestesia, pronto atendimento, ou mesmo, né, a gente escolher indicadores, né? A gente sabe que hoje a gente já passou da era ali de mensuração de dados e a gente precisa agora mesmo saber o que medir, porque a gente já tem dado demais. A gente precisa escolher agora do menu de dados o que a gente tem de mais relevante para tomar as melhores decisões. Então, a Wikidoc, em resumo, o que a gente faz são eixos da empresa. Então, a gente fornece uma gestão de corpo clínico, então, para gerenciar médicos, escalas, documentação médica, toda essa parte que tange o profissional. Então, o médico tem um aplicativo, a gente fornece para enfermagem, outras áreas, mas com foco mais no corpo clínico do hospital. E mais recentemente, a gente começou a falar, poxa, os hospitais já estão cheios de dashboard, a gente precisa sair um pouco do dashboard e fazer as coisas acontecerem
de uma forma mais automática, aí na mesa de um gestor clínico para saber, esses 10 pacientes já poderiam ter tido alta do hospital para a gente melhorar a rotatividade, sem ninguém precisar abrir um dashboard, aquilo acontecer de uma forma mais automática. Então, em grande resumo, eu diria isso, eu sou um pesquisador que virou empreendedor para tentar resolver o back-office da medicina. Perfeito. A gente, no dia a dia, consegue perceber essa dificuldade, né? Não falta evidência, não falta dado, não falta conhecimento, não falta protocolo, mas a execução e o acompanhamento da execução do que realmente importa, ele tem um gap operacional bem importante. E onde não tem transparência, onde não tem uma estrutura adequada, tem ruído, e se tem ruído, tem despesa, tem perda de eficiência. Isso em qualquer setor. E no nosso, especificamente, como a gente põe uma variabilidade biológica ainda nesse ecossistema, é natural que tenha alguma variabilidade a mais. Eu vejo muita dificuldade assim nesse tipo de gestão da gente conseguir identificar realmente quais são os profissionais ou as situações que a gente precisa intervir, né? Que nem você falou, como transformar isso numa ação, num plano executável. Eu vejo muito a gente ainda fazendo gestão por média, né? Sim. Só que, cara, a média, ainda mais num sistema de variabilidade biológica, ele é muito ruim, né? Então, como achar assim, o que está saindo do padrão, o que está fora do previsto, como que vocês gerenciam e levam esse já alerta quase executável para os gestores ou para as pessoas envolvidas com isso? É muito dinheiro circulando, né? Então, às vezes, é difícil dar vazão para onde esse dinheiro precisa ir, como que a gente pode remunerar os nossos colaboradores da melhor forma possível, sejam eles médicos ou não médicos, para que a gente tenha uma empresa mais saudável. Então, a gente olha para esse tipo de indicador, eu vou comentar alguns indicadores que a gente coloca em operação quando a gente está falando de uma escala médica, quando a gente está falando de uma operação de UTI, que a gente acha que pode ser uma forma de começar a mudar essa conversa, que depois acho que a gente vai entrar mais a fundo. Mas antes de tudo isso, a gente precisa ter essa definição, né, que é o que você falou. Como que a gente escolhe uma métrica? Será que a gente escolhe com base no NPS, olhando mais o lado do paciente? Será que eu olho mais o lado interno do meu custo, que eu quero mais margem? Será que é o meio termo? A resposta mais chata que eu sempre não gosto de ouvir das pessoas é o meio termo, né? Poxa, será que a gente tem que olhar mais para lá? Não, é meio termo. Eu não sou a pessoa que vai colocar isso, porque eu acho que isso é uma forma talvez até imparcial de se posicionar numa empresa que precisa de decisões certas. Se a gente pega um hospital, e eu converso todo dia com 3, 4, 5 gestores, às vezes, para tentar achar a melhor decisão, não achar o meio termo. O meio termo é fácil, só a gente pegar a média, que nem você falou, e falar, vamos seguir a média. Então, o que a gente faz? Né? Vamos falar um pouco de escala, por exemplo. Pegar uma escala de pronto atendimento. Todo mundo, quase todo médico, pelo menos que eu conheço, já trabalhou no pronto atendimento. Então, é bem real da gente entender as dores e as dificuldades. Então, muitas vezes a gente está num PA com uma gestão que fala, solicita menos exames, interna mais pacientes, né? Não fica caneteando um monte de coisa, né? Muito alta de estresse. A gente sabe hoje já que no Brasil... O Brasil só perde para o Japão. A gente é segundo lugar em termos de burnout médico, né? Só o Japão tem médicos mais estressados no Brasil e a ponto de estourado que no Brasil. Mas no médico a gente perde também, tá no segundo lugar aí, né? Vamos esperar que na Copa do Mundo agora a gente consiga também ficar lá em cima e vencer. Mas então a gente está com um estresse muito alto nos PAs, principalmente, né? E o hospital ele não vence nesse modelo, eu acredito pelo menos, porque quando a gente tem um médico que ele está no limite, assim, né? E talvez você conheça gente que está no limite, eu conheço bastante gente. Aquela pessoa, a única coisa que ela pensa é, puxa, qual que é a próxima oportunidade na medicina que eu vou pegar, um concurso que eu vou ganhar, ou eu vou ir para o meu consultório e vou sair dessa instituição. Eu não vou querer ficar mais no PA. Isso aumenta a rotatividade. Quando a gente mede rotatividade, isso é uma das coisas que a gente mede entrando numa primeira métrica, a gente mede o que a gente chama de vínculo institucional. Então, a gente mostra para o gestor com a nossa plataforma, olha, esse profissional aqui, ele dedica 10 horas por mês para a tua instituição.
Esse outro aqui, ele dedica 70, 100 horas por mês para a tua instituição. Quem será que é o cara que vai estar preocupado com o que a gestão pensa dele? Quem será o cara que vai querer assumir um cargo de mais relevância e responsabilidade nessa instituição? É óbvio que é esse cara que está dedicando mais horas. Ele fala, pô, dedico um monte de tempo aqui, eu quero ser reconhecido aqui dentro. E eu publiquei recentemente no LinkedIn lá que 78% dos médicos trabalham em 2 ou mais instituições. Isso você deve ver na tua rotina, né, de conhecer médicos e ter contato. A maior parte dos médicos que eu conheço trabalha em mais de 2 hospitais. Isso é muito comum no Brasil, que é bem menos comum nos Estados Unidos, por exemplo. Não tô falando que nos Estados Unidos eles têm o melhor modelo, e eu discordo também, eu não acho que é o melhor modelo. Mas nesse quesito eles vencem da gente. O médico tem muito mais vínculo lá. Ele cria raízes na instituição, ele quer fazer carreira ali dentro, ele quer crescer ali dentro, ou pelo menos tentar, né? Então, essa é a primeira métrica, a gente mede rotatividade e vínculo institucional. Então, será que a gente está trocando muito de médico? Será que os médicos estão acumulando horas? Outro ponto que a gente mede, quando a gente começa a falar de será que está indo tudo bem ou não está, esse é aquele médico. Eu planejei uma escala, por exemplo, do PA. Planejei 100 plantões para esse mês do nosso PA do hospital aqui, nosso hospital de exemplo. Aí eu pego os dados no final do mês e falo, olha, desses 100 plantões que a gente planejou, 50% deles tiveram alguma modificação. Alguém trocou, alguém doou o plantão, alguma coisa aconteceu que não aconteceu conforme a gente planejou. Poxa, aí a gente já começa a falar, eu já perdi eficiência ali, porque se eu planejei que era o Dr. Lucas que tinha que estar na sexta-feira de manhã e foi o Dr. João, o Dr. João entrou ontem no hospital, ele nem sabe o que está acontecendo, ele não conhece o corpo de enfermagem, ele nem sabe quem é o profissional mais experiente do plantão, caso chegue uma emergência ou um caso mais crítico, ele não sabe com quem discutir. Então começa a gerar pequenas ineficiências. Então a gente começa a conversa com os gestores, implantando o sistema e olhando para os dados. Falando assim, olha, esse é o panorama de agora. E a gente já tem uma seleção de métricas como essa, para a gente falar, olha, isso daqui é legal, né, vocês estão fazendo bem, isso aqui vocês não estão fazendo tão bem, né? Então a gente começa a mapear isso do ponto de vista de gestão de corpo clínico. A gente falar realmente como que está a saúde do teu corpo clínico. Será que o pessoal está engajado? Será que o pessoal está querendo meio que só complementar a renda aqui? E falar que 50%, 60% das instituições, quando a gente implanta, tem muitos problemas de gestão de corpo clínico. E muitas vezes é o motivo deles chegarem para a gente. Muitas residências médicas chegam na gente porque tem dificuldade na gestão do corpo clínico de residentes, né? Porque é uma grande dificuldade, é rotativo, eles passam por muitos serviços, é difícil gerir e é difícil fazer com que não só, claro, esse não vai ter desistência de muitos sair da instituição, mas ter engajado ali, de querer participar, de querer acumular horas, né? Então, acaba sendo essa dificuldade. Mas, em geral, é mais ou menos isso que a gente olha em termos de horas, trocas, doações, assiduidade, movimentação, quem são os profissionais que mais movimentam a escala. Mas, em termos gerais, é mais ou menos isso. Eu queria fazer um gancho, puxando um pouquinho para anestesia, como é importante você conhecer as pessoas e os lugares. Para gente que faz anestesia, se eu vou num lugar pela primeira vez, cara, eu vou meia hora antes para saber onde é que está o material de emergência, quem é quem lá dentro, onde que está a rede de gás de aspiração, o desfibrilador, a farmácia, se eu precisar de alguma coisa, porque realmente você perde um pouco dessa capacidade de resolver crises, que na anestesia é muito importante, no pronto-socorro também, na UTI, quando você não conhece bem o lugar que você está. E eu fui numa palestra do Atul Gandhi, que escreveu o checklist da cirurgia segura da OMS, e ele fala que um dos pontos principais que está no checklist é se todos se conhecem. No avião, né? Você precisa conhecer quem é a pessoa que está ali, saber o nome, se você precisar chamar. E quando você roda em lugares que você não vai normalmente, você percebe, é nítido, essa dificuldade que, quando vai tudo bem, ela não transparece. Mas se você tiver um problema, isso dificulta, prejudica o teu desempenho, a tua performance. Faisal, essa parte de gestão de corpo clínico, ela é mais, então, e a gente tem várias escalas de anestesia. Vocês não veem, assim, a questão muito de assistência, sobre indicadores de qualidade. Essa parte da gestão do corpo clínico, ela é mais voltada para essa operação, não tanto para indicadores assistenciais de qualidade, tipo
de se está seguindo o protocolo, se engajou com o protocolo, se seguiu as boas práticas. Vocês olham para esse lado também ou não é o foco principal? Não, a gente olha também. Isso entra naquele segundo eixo quando a gente fala de dados, né? Isso que eu estou falando é muito a ver com escalas e a gestão bare bones ali, né? E a gente tem a parte de dados, que daí entra nisso que você está falando, né? A gente tem vários hospitais nossos que daí plugam direto no TASI e no MV, né? Principalmente hoje em dia é o que a gente mais vê no mercado. A gente tem ainda alguns hospitais com outros, né, RPs e RIS, como WPD, Medview, né, que a gente tem integração também, mas cada vez menos. A gente tem visto uma consolidação nesse setor, né? A gente teve a recente compra ali do TASI, né? Então a gente tem essa linha também. O que a gente faz nessa linha, a gente tem uma cartela de indicadores, né? Principalmente olhando para 3 eixos do hospital, que a gente olha, então, para pronto atendimento, então, as diferentes operações de pronto atendimento, sejam eles ortopédicos, né, de especialidades ou não, centro cirúrgico, que a gente olha bastante também, que geralmente é onde tem o custo, a máquina financeira do hospital acaba sendo muito o centro cirúrgico, e UTIs, né, que é onde tem gestão de casos críticos. Em pronto atendimento, a gente olha muito para retorno em 72 horas, para tentar analisar sucesso do desfecho clínico, a gente olha consumo de recursos em laboratoriais ou exames de imagem. Então, até hoje mesmo, eu estava discutindo com um gestor que está trocando de unidade e vai assumir uma unidade que usa o nosso painel, e daí ele estava querendo entender as métricas, né? É uma janela que a gente chama de custo-efetividade. Então, a gente chama de custo-efetividade clínica, a gente analisa todos os médicos daquela unidade, e a gente plota métricas num gráfico, e cada um daqueles pontinhos, ele representa um médico naquela operação. Então, se você coloca o mouse em cima de uma bolinha, vai falar, aqui é o Dr. Lucas, aqui é o Dr. Jorge, aqui é o Dr. Faisal. Então, vai mostrar onde que ele está naquele mapa daquela unidade. Então, a gente coloca geralmente num eixo um consumo de recurso, aí depende da unidade. Por exemplo, pronto atendimento, consumo de recurso, o que é? Solicitar exame de imagem laboratorial, prescrição de medicação endovenosa, isso é consumo de recurso nessa unidade. E no outro a gente coloca, né, no eixo das ordenadas, no eixo Y, a gente coloca uma métrica de desfecho. Então, por exemplo, a gente pode colocar NPS, a gente pode colocar retorno em 72 horas, como eu falei, né, que vai mostrar se aquele desfecho está favorável ou não está favorável, né, seja na percepção do paciente, quando é o NPS, ou seja ali na clínica, né, quando ele retorna pelo mesmo CID em menos de 72 horas, que vai gerar uma glosa para o hospital. E daí, com esses 2 eixos, né, a gente plota esses médicos e a gente plota médias desses grupos, e a gente coloca quadrantes. Então, a gente olha isso em quadrantes. E nesse quadrante aqui, geralmente, que é o que a gente mais olha, aquele médico que consome um monte de recurso do hospital, né? E ele tem um desfecho clínico, por exemplo, retorno em 72 horas bem desfavorável. Muitos pacientes dele retornam, então ele cai nesse quadrante aqui. E daí esses são os quadrantes que a gente estimula que os hospitais façam one-on-ones, né? Então, ou às vezes pequenos grupos, né? Eu digo o coordenador da escala, o chefe do PA, né? Ele possa sentar com aquele médico e conversar com ele. Olha, poxa, vamos sentar e ver tuas métricas? Daí ele baixa no dash e olha todas as métricas daquele médico. Olha, você teve uma taxa de retorno aqui de 15% nesse último mês, você não pegou fichas mais complexas, o teu consumo de recurso aqui está 3, 4, 5 pontos percentuais acima dos colegas, né? Então, para tentar trabalhar isso. E daí até fazendo um gancho para o VBHC que a gente vai falar, é nessa análise que a gente monta o ranking dos profissionais, né? Então a gente senta com a gestão, diretor clínico, diretor técnico, muitas vezes, né, se é uma unidade filantrópica, se tem algum provedor, né, se é, por exemplo, uma Santa Casa, que a gente está em várias Santas Casas, o provedor participa. Então, pessoas da gestão definem aí uma fórmula matemática que a gente usa. Então, quanto que a gente vai dar de peso para o NPS daquele médico? Quanto que a gente vai dar de peso para o vínculo institucional? Quanto que a gente vai dar de peso para os retornos em 72 horas, métricas de desfecho? Com isso, a gente faz uma fórmula matemática e padroniza um score de 0 a 100. Esse score de 0 a 100 é o que vai montar um ranking, e com base nesse ranking, o hospital vai fazer as coisas mais legais possíveis. Tem médico que vai ganhar um jantar, por exemplo, institucional, se ele atingir métrica. Tem hospital que vai pagar mais para aquele profissional se ele atingir meta, né? Então, a gente muda um pouquinho a conversa. Eu acho que é meio que um tabu na medicina isso também, a gente mudar o fee for service, né? É o que mais faz sentido na medicina. Poxa, eu atendi um paciente, eu quero receber
isso, eu trabalhei X horas, eu quero receber por essas horas, para falar sobre desfecho, para falar sobre sucesso clínico, e eu acho que é muito difícil mensurar isso também. Eu não acho que é uma conversa fácil. A gente tem N gargalos, que, como você falou no começo, para a gente discutir coisas que não deram certo também, né? A gente implementar isso, né? O que a gente sentiu? A gente implementar isso logo de cara, mexendo no bolso, não é a melhor saída, não é a melhor solução. Porque a gente está atuando diretamente no ponto de maior dor, né? Então, no momento que virar o mês e aquele médico que estava acostumado a ganhar 15, 20 mil, ele vai ganhar 8, ele vai ganhar 9, ele vai falar, não, eu vou sair daqui, não vou continuar aqui, não vou trabalhar para melhorar, que é a grande lógica do Value-Based Healthcare, né? Que é trabalhar para melhorar. Então, acaba que esse profissional, ele gera uma desistência, ele dá churn, ele sai da instituição, e não é o que a gente quer. Então, começar com outras métricas de benefício, né? Então, vamos dar realmente um outro tipo de bônus, vamos dar, né, um outro tipo de incentivo não monetário, para depois de alguns meses a gente começar a discutir alguns tipos de mensuração para remuneração diferenciada, e mesmo assim será algo diminuto que vai crescendo com o tempo. Então, isso que a gente aprendeu aí ao longo dos anos, quebrando a cabeça com as instituições para desenhar algo nesse sentido. É uma mudança cultural, né, Parson? Então, mudanças culturais demoram tempo. Pegando um gancho nisso, eu fui no Congresso americano uns anos atrás, e a sociedade americana ele tem há muito tempo já muito forte essa questão da gestão dos grupos e das equipes de anestesia. Eles têm equipes que são nacionais, equipes estaduais, com milhares e milhares de anestesistas. Uhum. E na época eles estavam discutindo, até hoje discutindo, como é difícil você fazer essas questões de indicadores de resultado, mudando valores, como trabalhar isso. Tem muita individualização, mas o conceito base que eles usaram eu achei que era interessante. Eles sugerem que você faça a remuneração em 5 variáveis. Uma variável é o teu vínculo institucional, então, por você trabalhar naquele hospital, você tem um salário base. Você tem uma remuneração por hora trabalhada, ou seja, cada hora que você ficar dentro da instituição, você vai ser remunerado, independente do que você estiver fazendo. Você vai ter uma remuneração que é um fee for service, que ele é reduzido, mas assim, cada procedimento que você fizer, você vai ganhar. Então, se você fizer, por exemplo, para gente que é muito variável, você faz uma cirurgia de hérnia, que o cirurgião opera em meia hora e o outro cirurgião opera em 2 horas. É o mesmo procedimento. Então, você ganha pelo procedimento, mas você ganha pelo tempo também. Então, isso acaba compensando. E depois, o que eu achei bem interessante é que eles têm 2 métricas de qualidade, que são uma é métrica individual e a outra é métrica coletiva do setor. Porque, por exemplo, a métrica do setor, NPS é uma métrica do setor. É o cirurgião, é o enfermeiro, o anestesista, é recepcionista do setor. Infecção em cirurgia limpa. Cara, todo mundo está envolvido. Não é um ator só, todo mundo está envolvido nisso. Então, tem as métricas do setor que variam a tua remuneração. E tem métricas individuais. Nas métricas individuais, eles tinham coisas que te geravam dinheiro e coisas que te davam dinheiro. Então, por exemplo, você não preencher determinados itens relacionados com qualidade e segurança, por exemplo, checklist da cirurgia segura, o checklist que eles tinham lá de antibiótico profilático, de hipotermia, que eram alguns protocolos, isso te tirava dinheiro. Porque eles entendem que, cara, isso é tua obrigação fazer. Você não fazer isso, você tem que ser penalizado. E se você tivesse métricas de dor, de náusea e vômito, dos indicadores que eles avaliavam que tivesse dentro da meta, você ganhava um bônus. No final, toda essa variabilidade pelas metas individuais e do setor, elas iam te variar 20% da tua renda. Era um limite que eles tinham, assim, que eles entenderam que era um limite que o pessoal aceitava bem, ganhar um pouco mais ou um pouco menos. E para a implantação, eles sugeriam que você fizesse um ciclo de 6 meses, fazendo a métrica, mostrando o resultado. Você teria uma variabilidade tal no teu rendimento, mas não mudava o valor.
E aí dava uma oportunidade de cursos, treinamentos para essas pessoas. Aí, depois de 6 meses, eles faziam uma segunda métrica e diziam, ó, você teria recebido dessa forma. Então, ficou um ano sem modificar o valor, mas em implementação. E aí eles faziam metade da correção do valor em 6 meses e só no final de 2 anos do processo que eles consideravam plenamente implementado e realmente tinha essa variação de 20% na tua remuneração. Que era para ir dando tempo para as pessoas entenderem, estar por dentro e conseguir se corrigir antes de ter realmente uma mudança na sua remuneração. O que vocês olham para centro cirúrgico, que é obviamente onde a gente tem o nosso maior interesse? Que indicadores que vocês acompanham para fazer esse tipo de avaliação que você citou no pronto-socorro? Como que vocês olham para o centro cirúrgico? Então, o centro cirúrgico é um ambiente bem delicado, como você mesmo falou, né? A gente trabalha no centro cirúrgico em times, né? E eu vivi bastante em centro cirúrgico. Meu pai é cirurgião, eu acompanho desde antes da medicina, eu já entrava em centro cirúrgico com meu pai, então eu conheço bastante o ambiente cirúrgico e é um ambiente de times, né? Apesar da gente centrar muitas vezes em figuras específicas, às vezes cirurgião, anestesista, mas são times, são equipes, tem auxiliar, tem residente, tem muita gente atuando ali. E quando a gente vai falar em VBHC a nível de centro cirúrgico, principalmente sendo uma grande fonte de receita do hospital, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente passou já por experiências em hospitais nossos, quando a gente estava entrando, justamente do corpo clínico do centro cirúrgico, os cirurgiões, estarem trazendo cirurgias para o hospital, então estão trazendo cirurgias, ficam insatisfeitos com o ambiente cirúrgico e começam a migrar suas cirurgias para outros lugares. Isso faz um rombo no hospital. Isso faz um rombo porque ele tem uma previsão de número de cirurgias, daí começam a desmarcar e trazer volumetria. Então, o humor ali dentro, né, ele é um tópico mais crítico, né? E quando a gente trabalha em centro cirúrgico, a primeira coisa que a gente faz é fazer esse tipo de assessment, né? A gente fazer uma avaliação do que as pessoas estão achando, né? Corpo clínico e não clínico, enfermagem, cirurgião, anestesista, residentes. O que a gente acha do nosso centro cirúrgico aqui no hospital? O que a gente julga que tá bom, o que não tá bom, o que poderia melhorar, qual que é a minha opinião, né? Aqui dentro. E muitas vezes a gente pula essa etapa, que é uma etapa muito consultiva, da gente ouvir o que o nosso corpo clínico tem a dizer. Porque a única coisa que eu tenho certeza que vai ser perguntado numa reunião quando eu chego num board de diretoria ou para implantar alguma métrica de automação ou de dados dentro do corpo clínico centro cirúrgico o que a gente pode fazer para aumentar o número de cirurgias? Todo mundo fala isso. Todo mundo fala, não, eu quero trazer mais cirurgia. O que vocês podem fazer para trazer mais cirurgia? A primeira coisa que eu falo assim, a coisa que mais vai trazer cirurgias para você é você ter um cirurgião satisfeito do hospital que queira trazer mais cirurgias para cá. Porque a gente pensa muito na figura do hospital como uma figura que toma as decisões, né? Mas não é. Quem toma a decisão, no caso do centro cirúrgico, é muitas vezes a cirurgia eletiva, que vai trazer volumetria. Claro, 60% dos internamentos, que por consequência vão gerar mais de metade das cirurgias, vão vir do PA. Mas daí ele não controla se o paciente que está com uma apendicite vai querer para o hospital dele ou outro, se o único que atende o plano é o hospital dele, né? Então, a gente tenta focar nas métricas que a gente consegue mexer, né? Isso acaba sendo uma dificuldade, porque quantos hospitais você conhece que fazem assessment, né, do corpo clínico? É baixo, né? A gente tem instituições, principalmente as de rede, né, que tentam ter essa opinião mais bem formada, mas acaba sendo uma dificuldade, né? A gente tem ali, talvez, 5%, 10% das instituições privadas que tem isso como filosofia interna, então isso que a gente implementa. Então esse é o passo número 1, a gente fazer esse assessment. Depois que a gente fez, a gente olha, tem alguma coisa muito óbvia aqui que a gente não está medindo e precisaria medir? Tipo, low hanging fruits. O que tem de oportunidade aqui que a gente não viu? Coisas muito básicas, por exemplo, nossa, eu sinto vergonha de trazer meu paciente aqui para o hospital porque não tem uma sala para ele ficar esperando antes do negócio, antes de fazer uma triagem, de fazer uma avaliação com a anestesiologia. Ele faz aqui no corredor, ele senta aqui numa cadeira no corredor. Poxa, eu sinto que um paciente que eu estou trazendo aqui, por exemplo, uma cirurgia
eletiva, por exemplo, uma cirurgia plástica, que o paciente está pagando 20, 30 mil reais. Eu queria que ele tivesse uma experiência um pouco mais, não vou dizer premium, vou dizer padronizada, né? Isso às vezes é uma coisa muito óbvia, né? E, poxa, a gente tem uma salinha aqui que a gente pode transformar. Isso já aconteceu, eu falo porque já aconteceu. Né? E a gente vê hoje, né, aqui em Curitiba também, um dos nossos clientes, o Hospital Nossa Senhora das Graças, acabou de reformar o centro cirúrgico deles, né? Foi uma obra, assim, fenomenal. É digno, assim, de um hospital dos Estados Unidos, né? Eu já comprei hospitais dos Estados Unidos e ficou, assim, um nível fora do que a gente está acostumado no Brasil. O que isso gerou de conversa dentro do círculo, né, cirúrgico na cidade foi muito grande, né? Então, isso são coisas que vão além do que a gente pode fazer com dados, né? Aí, quando a gente olha para dados, o que a gente começa a medir? A gente olha qual que é o tempo de ociosidade do centro cirúrgico. Então, essa é a minha sala. Eu tenho uma sala, a gente brinca que a sala é como se fosse uma lojinha, como se fosse uma loja de um shopping. Se a loja do shopping ficar fechada, ela não vende. Se ela não tem ali, ela não vende. Só que para ela ficar aberta, precisa de pessoas. Não adianta eu abrir 10 lojas e ter uma circulante, né, um funcionário, que vai poder atender essas 10 lojas. Então, cada sala que você vai abrir, você tem um mínimo de custo operacional. Então, você tem o cálculo do quanto você pode deixar aquela salinha aberta, aquela loja aberta, e quanto que você tem que deixar ela fechada para o teu custo não sobressair. Então, por quanto tempo será que a gente está deixando a nossa loja aberta, o nosso centro cirúrgico, a nossa sala aberta? Isso a gente mede. O que acontece, por exemplo, se eu abro a minha sala cirúrgica, eu vou deixar ela, vai ficar aberta, a gente vai poder marcar a cirurgia das 7 da manhã até as 8 da noite, todos os dias, de segunda a segunda. Não vou fechar, né? O que começa a acontecer? Puxa, eu não tenho volume no final de semana para esse tipo de cirurgia. Aí eu tenho que pagar uma circulante, que equipe de enfermagem, para ficar ali, que é meu custo fixo, né? De deixar ali para poder operar aquela sala. Sem contar pessoal de laboratório, que você vai precisar de pessoal de medicamento, enfim, tudo que vai precisar para rodar o hospital. Então, aquele é meu custo fixo. Então, eu falo, perfeito. Então, eu não consigo abrir final de semana. Eu vou abrir de segunda a sexta. Ao invés de 10 salas, vou ter 10 salas de segunda a sexta e 2 no final de semana, para atender a minha demanda. Isso a gente chama de dimensionamento. Então, a partir do momento que a gente tem o dimensionamento, geralmente a gente olha os últimos 5 anos do hospital. E a gente começa a ver tendências, movimentações, volume cirúrgico, volume de complexidade, credenciamento de novas unidades, né, quando o hospital está aumentando, credenciamento de novas operadoras, novos planos de saúde, ou às vezes descredenciamento, isso a gente já passou também como dificuldade, né? Poucas instituições fazem esse tipo de estudo, né? Quando a gente está aquele plano de saúde está com uma tabela muito ruim, a gente vai parar de atender, né? Isso a gente vê em um hospital de interior às vezes. Tem uma confusão lá, o presidente do hospital falou, não, agora a gente não atende mais a 1000, não atende mais Sul América, não atende mais X. Claro, esses planos são grandes, mas são planos menores, geralmente, que a gente está falando que tem esse tipo de coisa. Mas, às vezes, é isso que vai comprometer, às vezes, o volume cirúrgico, o volume de internamentos, né? Então, a gente olha muito para tempo de ociosidade, que a gente faz esse dimensionamento, e daí a gente entra em métricas de desfecho, né? A mais crítica que a gente coloca, e muitas pessoas, quando vão desenhar com a gente as métricas, mas e óbito, né? Você que convive em centro cirúrgico sabe, é muito raro o óbito, né, no centro cirúrgico. Sim. É muito raro, né? A gente medir sucesso ou insucesso com base em óbito, isso como eu falo assim, eu vou estudar, eu vou estudar a losartana e vou medir em um paciente. Você não tem massa crítica de dados ali para tomar decisões, né? Então, isso acaba sendo uma dificuldade, né? A gente convence, não, mas tem que medir. Tem que medir, mas a gente não vai olhar para isso, né? Então, o que a gente olha, que a gente tem um pouco mais de volume, né? A gente olha para cancelamento, tá? Cancelamento cirúrgico. Isso muitas vezes a gente chama de surrogate, é uma variável que a gente vai inferir um dado. Porque cancelamento pode ser por agenda, pode ser por avaliação anestésica, pré-anestésica, né? Que às vezes não foi liberado, o paciente não está, paciente diabético descompensado, por exemplo, né? Isso vai gerar cancelamento. Pode ser um paciente que, enfim, não seguiu as orientações pré-operatórias, né? Então, o cancelamento é uma métrica que a gente olha, porque tem muito mais cancelamento. Então, a gente consegue inferir, a gente mede motivo de cancelamento. Por que cancelou?
Só sumiu da agenda? Não, pode ser questão financeira, pode ser questão de agenda, pode ser questão de remarcação, né? Então a gente tenta olhar para isso, né, cancelamento, e a gente olha também, que daí é uma métrica que acontece mais do que óbito, mas também é pouco, que é reoperação, né? É o paciente ser reoperado, que é uma reoperação não programada. Claro, tem cirurgias que são faseadas, né? Então a gente pode ter uma cirurgia em 2 tempos, por exemplo, aí isso acaba não entrando na conta, mas quando a gente tem uma reoperação não programada, isso é um sinal de alerta. Então a gente começa a olhar. Isso vai medir tudo que a gente está falando, Jorge, os times, né? Então eu não estou ainda olhando para o indivíduo, ainda não estou olhando para aquele cirurgião, para aquela equipe, para aquele colaborador. Estou olhando para o grupo. Mas isso, em geral, são as métricas que a gente mais olha. Mas tem várias outras que aí a gente não gosta até tanto de encher os dashes de métrica, porque eu brinco com os gestores. Falo assim, qual que foi a última vez que você abriu o teu dashboard? Ou só estava ali na tela? Ali? Eles assim, abrem uma vez por semana, talvez, né? Sentam mais com o time de gestão uma vez por mês. E eu não acho isso ruim, eu acho isso bom, assim, não olhar tanto assim e ter o toque da operação. Mas a partir do momento que a gente consegue definir algumas métricas que são mais importantes, a gente entra naquele terceiro passo que eu falei, que é a automação. Assim, olha, a partir do momento que eu tiver uma taxa de cancelamento acima de 15% na tua semana, vai chegar uma mensagem no teu aplicativo da Wikidoc falando: temos um problema aqui, temos que trazer mais cirurgia para essa semana, senão nosso custo operacional vai ser maior do que nossa receita e vai dar prejuízo no trimestre, por exemplo, no fechamento do trimestre. Então, isso é mais ou menos o que a gente tem feito, assim, e eu digo no tem feito bem, assim, trabalho, porque é um processo vivo, a gente muda e vai trabalhando junto com os times de gestão, pelo menos a cada 6 meses tem uma releitura do que acontece ali, porque os objetivos do hospital mudam também, né? Sim. Eu queria pegar 2 ganchos que você falou, né? A gente analisa também na Nestec os cancelamentos, né? Porque é um ponto crítico. Sim. E a gente publicou no último Observatório da Anestesia de Valor, do ano passado, que menos de 2% dos cancelamentos são porque o anestesista disse que o paciente não tinha condições clínicas. Normalmente a gente fica com a fama de cancelar a cirurgia, sim, né? Sim. Mas a imensa maioria, era 50 por tantos por cento, eram por questões de operacionalização. Então, assim, faltou o material, atrasou a cirurgia, o cirurgião não podia faltou mais. Termo, é muito comum. Faltou alguma coisa, era alguma coisa operacional e algumas outras, assim, mais uns 20% ali, assim, o paciente não pôde vir, não quis mais vir, ele não conseguiu pagar, ele disse que não ia conseguir. Então, tem a questão de cancelamentos, é algo que precisa ser olhado, mas só para dizer que o anestesista é um dos menores responsáveis por isso. É o que a gente vê. E outra coisa que você falou que é bem interessante, a gente discute isso, e é o que, como head do time de ciência de dados, a gente tem centenas de indicadores dentro dos dashboards do AXREG Analytics, e eu entendo isso, eu tenho essa visão que o dashboard, ele é para o cara que ele está aquela liderança intermediária. O diretor do hospital não vai olhar dashboard. É o gestor da qualidade que vai olhar o dashboard, é a CCIH, é a enfermeira operacional do centro cirúrgico, é o cara que coordena o agendamento, é o pessoal que coordena a estoque, a compra de medicamentos, a farmácia. Não é a alta gestão. A alta gestão ela tem que ser municiada com alertas. Se está tudo bem, eles não precisam ficar sabendo. Exato. Que é exatamente isso que você está falando e isso que a gente está construindo agora também na Nestec, é que isso o pessoal tem que entender que isso são etapas, são steps. Sim. Você não consegue começar com uma automação de alerta se você não criou toda a estrutura de dashboard. Exato. Então, e aí que entra essa conversa. São fases, né, cara? Entra aqui essa conversa. Por isso que a gente começou e a gente atua, eu diria que assim, 70% da empresa, ela atua nessa geração de dados e consumo de dados. É a menor parte da empresa que vai atuar na automação, porque você precisa de dados de qualidade, você precisa de processos já instaurados e você precisa de equipes treinadas. Então, o que a gente mais investe tempo e recurso hoje na empresa é na capacitação e treinamento dos times dentro do hospital para usar a nossa ferramenta.
Então, e a gente tem visto cada vez mais que quanto mais a gente investe tempo, né, aqui já em termos empresariais falando, né, mais valor a gente consegue gerar para esse cliente, porque ele está usando a minha ferramenta, né, menos atrito a gente tem com suporte, dúvidas, porque ele entende a ferramenta, né, e eu posso daí construir personalizações que vão gerar realmente o retorno que o diretor, o presidente do hospital, o diretor técnico, né, enfim, estão esperando de uma ferramenta. Então, a grande pergunta, né, não é quais dados a gente vai medir, é quais dados a gente não precisa medir, porque a gente quer enxugar ao máximo. A gente quer colocar isso da forma mais condensada possível, né, para que eu possa daí criar processos de automações nessas pequenas métricas, para que você, como gestor, você como funcionário da qualidade, você como back-office administrativo do hospital, possa olhar para aquilo, opa, isso aqui ia passar despercebido, e agora eu estou vendo isso, e isso vai me trazer uma melhor análise para uma auditoria ONA, JCI. A gente teve reunião na semana passada com um auditor da JCI, e ele olhou, e ele é diretor de um hospital também, que tá em fase de implantação. A pergunta dele era sobre resultados críticos de exames laboratoriais, né? Que ele falou que um dos grandes problemas que ele vê nas auditorias, quando ele vai fazer nos hospitais, é que a gente tem o ciclo de resultado crítico. Então, pedir lá um exame, né, determinado exame, por exemplo, troponina, e a troponina veio super gigante, estourada, e aquele resultado tem que voltar para o solicitante, porque é um resultado crítico que coloca o paciente em risco, né? Só que o que ele fala que todo mundo perde ponto não é na hora do laboratório ligar, porque o laboratório pega e liga na unidade e avisa sobre o resultado crítico para o solicitante. Ou para alguém, geralmente, né? Só que o que não acontece muitas vezes é o retorno da informação. Então, ele liga para a enfermaria, por exemplo, ou para um chefe da enfermagem, passa a informação. Essa informação é anotada num papel ou vem via sistema para o médico. Mas o médico tem que retornar para o laboratório, né? Fechar o loop, falar assim, eu recebi a informação, estou atuando em cima disso, né? E essa é a última etapa, é onde a maior parte das instituições perde quando vão fazer o JCI, tanto que a gente vê pouquíssimos hospitais hoje no Brasil com a certificação da Joint Commission, né? A gente vê, claro, tem um estímulo muito maior da ONA, né? Que a gente tem como né, standard nacional, mas também o critério da JCI ele acaba sendo até um pouco mais rigoroso, né? Então, não é sobre o que a gente vai medir, o que a gente não precisa medir, para a gente poder focar no que a gente realmente precisa medir, para criar as etapas, né? Para trazer uma maior quantidade de valor, né? Perfeito. E aí você precisa de um time de ciência de dados, né? Ter o dado, eu falo sempre falo nas minhas aulas, coisa, cara, dado é matéria-prima, né? Ele não está pronto para o usuário final. Então, é bruto, né? Que nem você dizer assim, ó, cara, aqui atrás do hospital tem uma floresta, tem um monte de madeira lá. Eu falei, tá, mas eu quero uma mesa aqui para usar, não quero saber da árvore, quero a mesa para eu colocar o computador em cima. E com o dado é a mesma coisa. Então, esse trabalho que vocês fazem lá, é o trabalho que eu faço aqui dentro da Nestec, de captar o dado, organizar, estruturar, limpar, ajeitar ele para mostrar em dashboard. Então, o dashboard é a terceira fase do dado, para depois a gente poder fazer uma automação. E se você pode fazer uma automação, aí você pode falar de IA, né? Porque Exato. Se você não cuidou dessas etapas anteriores, só colocar uma IA para rodar em cima de um banco de dados ruim, sujo, cara, só vai sair só porcaria. E para um setor que precisa de alta precisão como o nosso, cara, uma margem de erro de alucinação aí de 2%, 3% já é inviável. Não, exato. Inviável. E a gente vê nessas discussões, Jorge, quando a gente senta com o gestor, né, e mostra a nossa ferramenta, a gente faz exatamente esse desenho, né? A gente fala assim, olha, a gente tem análise do corpo clínico, né, da gestão do corpo clínico, para daí a gente poder gerar mais dados, para daí a gente poder fazer automação. É um processo, né, é um tratamento desse dado, e o que a gente achou como oportunidade para poder, no mundo empresarial a gente fala muito sobre time to value, né, tempo para o valor. Então, como que eu consigo encurtar esse tempo? Porque se eu falar para ele que eu só vou entregar valor para ele daqui 3, 4 meses, ele vai falar assim, então saia pela minha porta aqui e vai embora que não vai ter contrato, né?
Então, o que a gente enxergou de forma de agregar valor da forma mais rápida possível para os nossos clientes, e tem se mostrado uma estratégia muito efetiva no ambiente hospitalar, é a gente ter uma parte dos dados. Então, a gente gera dados a partir do uso da Wikidoc no aplicativo. Então, quem são os médicos que já baixaram o aplicativo? Quem são os médicos que têm maior vínculo institucional com base em horas planejadas na escala? Como que está o número de acessos nessas escalas? Quem que está acessando? Como é que a gente pode distribuir essa escala em tempo real para as secretarias, para as telefonistas do hospital, para que elas possam achar quem está de plantão, divulgar para sobreaviso, fazer controle dessa residência, porque daí eu consigo gerar dashboards que independem da minha integração com a operação desse hospital. Então eu consigo já no D0, no D1, já ter um dashboard vivo, que daí eu já consigo plugar numa IA, que a gente tem isso também. Então a IA ajuda a fazer algumas análises ali para mostrar indicadores, mostrar análises, olha, toma cuidado com esse médico, ele tinha um vínculo institucional alto e agora isso está caindo, né? Para a gente poder ter um time to value, porque até a gente poder analisar os dados hospitais, conversar com os times operacionais, falar com os times administrativos, né, ver a base de dados, porque muitas vezes a gente fala, TASI, MV, tudo bem, mas o TASI de um hospital, o TASI de outro, às vezes esse mede de um jeito nas tabelas, o outro mede de outro e não tem padrão nenhum, né? Então a gente sabe que... É bem diferente, bem diferente. Não é só TASI, não é que nem a gente falar, eu uso iPhone, então usar um iPhone é igual. É parecido, mas tem muitas diferenças. Então esse tempo, ele é precioso para a gente. Então a gente tenta agregar o máximo de valor logo de cara, para depois construir mais valor ao longo do tempo com esse cliente. Perfeito. Faisal, mais uma aqui. A gente vê que a gente está no mercado aí de business da saúde, a gente vê que ano a ano o fee for service ele está diminuindo. Ele está diminuindo um pouquinho. Então, se você olhar a tendência, ela é clara em redução do fee for service. A gente fala isso desde que há 20 anos que se fala disso, né? Mas 20 não, 16, né? Mas ainda é muito difícil implantar. Eu vejo que uma das grandes dificuldades é falta de dados adequados e falta de padrões que a gente consiga medir. Tem algumas iniciativas, tipo o iShon, que são de desfechos de alguns tipos de procedimento. Cara, mas você pega um protocolo iShon para segmento de câncer de próstata, ele tem 70 páginas de formulários e, cara, extremamente complexo, difícil de você implantar e você conseguir fazer isso virar um dado analisável para dizer, cara, esse aqui é melhor, esse aqui é pior. Como que você está vendo essa transição? A gente vê as operadoras, principalmente, buscando mais coisas relacionadas a valor. As instituições, elas ainda... A análise da ANAP mostrou que os prestadores de serviço, eles preferem o fee for service. Sim. Mas o pagador, não. Então, nós estamos aqui com um cabo de guerra aqui, né? Um embate. Como é que você está vendo esse caminho aí? Então, eu acho que isso é bem interessante. A gente atende algumas operadoras de saúde, tá? E algumas verticalizadas, outras não verticalizadas, varia bastante o modelo no nosso país, né? A gente tem um pouco de tudo, né? E assim, o que é consenso, e tem um estudo dos Estados Unidos que mostrou, né, que globalmente 80% das instituições de saúde prevêem o aumento dos modelos de VBHC, não quer dizer que é uma substituição, mas prevêem um aumento, ou seja, as pessoas querem implementar, mas ainda não sabem como, né? Como que eu faço essa conciliação de interesses, como a gente falou. O modelo mais lógico da medicina é isso, eu fiz uma cirurgia, eu recebo por essa cirurgia, eu fiz um atendimento, eu recebo por essa consulta, né? Por que eu não vou receber exatamente o mesmo valor sempre, né? Porque isso é que nem eu falar que a gente vai mudar o vestibular, né, no Brasil, ao invés de ser um vestibular múltipla escolha, vai ser uma entrevista com todos os alunos. Vai ter divergências, as pessoas vão gostar, outras não, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que numa entrevista eu consigo olhar muito mais para o indivíduo, eu consigo ver muito mais a peculiaridade do indivíduo. Enquanto que numa prova múltipla escolha tem, inclusive, a questão do chute, eu posso chutar certo e acertar. Então, eu acho que essa é uma analogia interessante. A gente está trabalhando um modelo que é muito mais próximo do vestibular múltipla escolha. É mais na caixinha, ele é dentro do padrãozinho feito para ser escalado para milhares e milhares e milhares e milhares de estudantes, né? No nosso caso, milhares e milhares de médicos, né? É o modelo mais fácil. Eu falo, eu vou te pagar
R$2.000 por cada cirurgia de herniorrafia inguinal e não tem mais conversa. Fez, recebe, não fez, não recebe. Tem operadora que pode negar, tem processo de auditoria, que inclusive está implementando agora, os processos de auditoria têm implementado muito mais IA nesse processo de negativas e glosas, né? Que é uma dificuldade, mas em via de regra é isso daí, né? E o modelo do VBHC, ele tenta ser aquele outro extremo, né? Que vai falar assim, não, a gente vai olhar para o processo, para a jornada do paciente, né? Tem as trilhas, né, de pacientes que a gente vai colocar e vai fazer. E eu vejo muito isso, e a gente vê muito isso na empresa, como uma ideia talvez utópica. A gente não vai conseguir implementar na forma como foi teorizada, né, há anos atrás, o modelo do VBHC. A gente vai ter que achar o meio termo, né, para tentar fazer que nem a prova de residência, uma parte é múltipla escolha, tem uma entrevista, hoje tem cada vez menos, né, entrevista de residência, mas tentar fazer uma análise do currículo, ver o quanto que você consegue somar de pontos para fazer. Então, a nossa tese aqui, talvez isso eu traga muito da estatística clínica e do trabalho com a indústria farmacêutica, é a gente tentar desenhar uma fórmula. Eu adoro fórmulas matemáticas. Todo mundo consegue olhar para elas dos diferentes ângulos. O operador olha desse jeito, olha para cá, eu olho daqui, o hospital olha daqui, a gente está vendo a mesma coisa, né? As variáveis de interesse podem ser diferentes, mas se a gente chegar no conceito de uma fórmula matemática que a gente vai usar para mensurar valor, a gente pode chegar numa coisa muito mais, eu acredito que muito mais justa, tá? Então, a gente trabalha com essa tese, que é um pouco diferente da do mercado. Então, isso que eu falei, talvez eu falei muito rápido, mas o que a gente faz com os clientes? A gente senta e a gente fala o que para a tua instituição é importante. Puxa, para mim, NPS esse último trimestre foi difícil. A gente perdeu. Beleza, então vamos colocar mais peso nessa fórmula matemática. É como se fosse uma média ponderada. Não é bem isso, mas é como se fosse uma média ponderada. A gente pode colocar mais peso no NPS, tirar um pouco o peso da glosa, e a gente pode fazer isso. E a gente consegue, inclusive, modelar isso com base no passado. Então, a gente consegue ver como que seria o desempenho, né, usando essas métricas estatísticas, para a gente poder chegar nessa fórmula. Chegamos nessa fórmula, é onde a gente parte daí para fazer a mensuração do VBHC tradicional, que daí a gente olha tenta, né, fazer um tipo de remuneração, né, diferencial, né? Então, eu falo, beleza, agora que a gente tem essa fórmula, vamos pegar esse médico, ele atendeu quantos pacientes? Ele fez 5 cirurgias nesse mês com a gente, perfeito. Então, nessa forma, a gente teve quantas reinternações dos pacientes dele? Ah, teve uma. Perfeito. Então, a gente vai marcar na fórmula. Qual que foi o NPS dos pacientes dele? Ah, na média, foi um NPS de 89. Então, foi 89. Daí a gente pluga isso na fórmula, a fórmula vai gerar sempre o mesmo padrão. Então, ela vai gerar ali, por exemplo, um score de 90%. Ah, perfeito. 90%, ele cai nesse tier nosso, ele vai receber uma bonificação de tantos por cento, né? Então, esse é um modelo difícil de implementar, eu não acho que é fácil, eu acho que é bem difícil, na verdade, e por isso que eu falo que a gente tenta sempre implantar primeiro sem dinheiro, né? Porque daí fica como se fosse um jogo de Monopoly. A gente está brincando ali no tabuleiro e está falando, ah, perfeito, agora você ganhou, né, um jantar, você ganhou isso, você tem uma preferência aqui dentro do hospital. Você tem, por exemplo, no centro cirúrgico, você tem uma preferência por horários de manhã, que todo mundo quer, né? Todo mundo quer operar às 7 da manhã na terça-feira. Então, para quem que eu vou dar esse horário? Vou dar porque o cara tem 30 anos de casa ou porque o cara bateu 100% das nossas metas aqui? Então, você muda um pouco de cultura dentro também. Então, a nossa tese aqui dentro da WickDoc, quando a gente olha para métricas em saúde, é tentar padronizar. A gente quer escalabilidade, a gente quer reprodutibilidade. Então, eu quero oferecer para um hospital que integra as nossas soluções algo que ele possa entender. Então, ele participa desse processo para definir, olha, eu entendo que para a nossa instituição NPS é mais relevante e por isso esse médico que teve um NPS melhor teve um desempenho melhor. E não ser uma caixa preta ali que vai olhar para trilhas do paciente, fazer 5 pesquisas com o paciente depois que ele já foi embora do hospital para tentar colocar ali. Porque a gente sabe que isso é utópico, né? Seria o melhor, eu acho que seria o melhor mesmo, mas pelo menos o que eu vi já no mercado não acaba gerando mais atrito. Acaba gerando mais atrito do que valor. Então, a gente mudou um pouquinho a tese ao longo dos anos aqui para olhar mais para fórmulas e desenhar fórmulas com os clientes, que eles participam disso e eles sabem exatamente o que daqui 3 meses a gente pode mudar, do que a gente falar, não, isso aqui é uma trilha
que os pacientes passam e a gente mede 1.000 pontos de dados e 50 mil interações para tentar chegar uma variação de 5% na remuneração. Então, pelo menos na minha leitura estatística, né, dos dados, a gente tem que tentar simplificar e não complicar. Perfeito. Cara, eu concordo perfeitamente contigo, eu tenho bem essa visão. Eu não acho que nós vamos implantar VBHC como ele foi previsto pelo Porter. Não vamos seguir o ISHON. Nós vamos chegar em modificadores de remuneração, que é diferente de VBHC, que é o que você está falando. Cara, na tua instituição, cara, teu hospital é um hospital de cirurgia ambulatorial que precisa de fluxo e os pacientes são jovens, são saudáveis para fazer cirurgia de pequena e média complexidade. Cara, as tuas variáveis, elas são totalmente diferentes de um hospital que faz cirurgia oncológica. Sim. Num hospital de cirurgia oncológica, grande porte, alta complexidade, aí sim, talvez, buscar mais para o lado do ISHON, de desfecho clínico, de funcionalidade do paciente, de reabilitação, sim. Ok, faz muito mais sentido. E a gente não pode pôr tudo no mesmo pacote, cara. Se você vai lá operar um câncer, uma cirurgia cardíaca, ou fazer uma cirurgia intracraniana, cara, se você ficou bem depois, é o que importa. O NPS tem uma importância reduzida nesse cenário. Só que Exato. Se você vai lá fazer uma cirurgia plástica, fazer uma cirurgia eletiva, para você ir embora depois de 2 horas, que o índice de complicação é baixíssimo, independente de quem for anestesista, se for cirurgião, cara, o NPS, a jornada, a experiência do paciente é muito mais relevante. Mais importante. Então, sim, a gente tem que ver qual é o cenário de cada hospital e ver as métricas que importam para aquele cenário e fazendo os ajustes, modificadores de remuneração. Não é bem o VBHC. E o que a gente sempre traz nas reuniões com os clientes, e você comentou do Porter, né? A gente traz a fórmula de valor do Porter, né? Que a gente desenha lá, enfim, e para a gente medir valor, né? E o que eu acho que é o mais importante, que é uma mudança eu não diria uma mudança de paradigma, mas uma mudança de léxico, do que a gente fala quando o que a gente quer e o que a gente fala que a gente quer e o que a gente realmente quer. Quando a gente chega na mesa de um gestor, ele fala assim, quero reduzir custos, né? A resposta é muito simples, fecha o hospital, custo é 0, né? Então, na verdade, o que você quer não é reduzir custo. E isso a gente brinca, né, com o léxico, mas o que a gente quer é reduzir desperdício. É o que eu não precisava gastar de dinheiro e eu estou gastando. Então, a tese da empresa é essa, desde o back-office à assistência. A gente vai focar no desperdício, o que você não precisaria estar gastando dinheiro e você está gastando dinheiro. No final das contas, se você consegue fazer isso, todo o resto funciona. Você consegue pagar bem seus profissionais, você não tem processo judicial de má prática médica, você tem tudo, porque você está reduzindo onde não precisa estar indo dinheiro, você vai direcionar o dinheiro para onde ele precisa estar fluindo. Se esse dinheiro tem que estar fluindo para o bolso do médico, ótimo, ele vai estar. A gente vai mensurar. Se ele tem que estar indo para uma infraestrutura nova de reformar teu centro cirúrgico, ele vai estar indo para lá. Então, a gente vai desenhar essa conversa desses dados, dessas métricas, para reduzir desperdício. Porque daí a gente, né, fecha todas as indagações do gestor. Ele fala assim, não, tá, se eu querer reduzir custo, eu vou estar reduzindo custo, porque eu estou desperdício. Se eu vou estar tendo que melhorar o NPS, eu vou estar melhorando o NPS, porque se o meu dinheiro está indo para uma infraestrutura melhor, meu paciente vai ficar satisfeito, vai ser bem tratado, né? Então, tudo começa a fechar quando a gente olha para o desperdício e não para o custo. Então, eu sou um eterno lutador contra o termo custo. Eu gosto do termo desperdício. Então, eu corrijo os gestores na reunião e é engraçado, porque eles falam assim, não, é verdade. Não quero reduzir custo, eu quero reduzir desperdício, que a gente não precisaria. Porque eu quero que a empresa cresça, eu quero que o hospital cresça. Então, meu custo vai ser maior. Meu custo com funcionário, meu custo com infra, meu custo vai ser maior. Mas eu quero que meu desperdício seja menor. Acho que esse talvez seja uma... Né, você falou de uma frase do final, né? Acho que a minha frase é essa aí. Vamos mudar o termo, né? Ou pensar, pelo menos, quando a gente vai usar o termo custo, se na verdade a gente não quer dizer desperdício. Perfeito. Eu também odeio o termo custo, né? Cara, o objetivo é aumentar a margem, é Exato. O que eu falo. Seja você reduzindo o custo, reduzindo o desperdício, ou você aumentando o fluxo de dinheiro. Só que também não adianta você querer aumentar o número de cirurgias se você está tendo prejuízo. Exato. Então, você operar mais, piora a margem, né?
Então, eu também gosto de dizer, cara, a gente precisa melhorar as margens, seja reduzindo o desperdício, seja aumentando o lucro, se é que você está tendo lucro, né? Então, E lucro por isso tem que é olhar os luxo, né? No números. setor da saúde, pelo menos hospitalar, né? A gente tem, infelizmente, muitas instituições no Brasil em RJ, né? Que tem dificuldades para conseguir operar. Tem muitas instituições que, infelizmente, estão atrasando o pagamento para o seu corpo, sua folha seletista, né? Acaba sendo quem acaba sofrendo muito é o corpo, né, fixo, né, de CLTs do hospital nessas situações. E muitas vezes eles estão presos ali, porque o médico, muitas vezes, né, a maior parte das vezes, né, ele é PJ, então ele consegue ir para outro hospital, ele consegue se movimentar, e quem sofre é o enfermeiro, é o técnico, né, que está ali trabalhando para aquilo fazer, para aquilo funcionar, mas ele está, e eu diria já muitas vezes, sem uma liderança, porque daí ele fica, pô, tá todo mundo falando mal do hospital, dizem que o hospital está sem dinheiro, quem que está assumindo esse BO? Né? Isso é triste para o setor da saúde, eu vejo como muito triste, porque isso coloca em risco uma cadeia de pessoas, né? O hospital ele emprega muita gente, o setor da saúde emprega muita gente no nosso país, então isso, né, quebra uma cadeia e a realocação desses profissionais não é tão fácil, né? Porque o que você vai fazer com um corpo, né, gigante de enfermagem de hospital que fechou? Né? O que essas pessoas vão fazer? Né? O médico, beleza, ele vai trazer cirurgia para outro hospital e o resto. Então, é um pensamento em cadeia, a gente tem que olhar para tantos olhares, né, tantas perspectivas de eficiência que muitas vezes a gente está olhando só para números, né? Mas são pessoas, tanto pacientes como colaboradores, e o que a gente tem que saber é dosar isso, que às vezes nem é só lucro, nem é só pessoa, é um equilíbrio de tudo. Perfeito. Bom, Paisson, a gente está já com um bom tempo aí, a gente precisa encerrar o episódio, se a gente deixar, a gente segue aí na conversa Fica por conversando, bastante né? tempo. Bom, eu queria deixar como mensagem final aqui, que você falou muito assim, identificar o que importa realmente para a tua instituição, e isso tem que ser comunicado e alinhado com todo mundo que trabalha lá. Às vezes a gente vê que a diretoria do hospital está com um objetivo, ela definiu, só que, cara, lá dentro do centro cirúrgico, o pessoal nem sabe que aquele objetivo foi tomado, foi definido dentro da gestão, da alta gestão da direção do hospital. Então é importante assim, cara, identifica o que é, o que você quer para o teu hospital daqui a 1, 2, 3 anos, define isso, monta um plano de ação, monta um plano executável, comunica isso para o corpo clínico, alinha com as lideranças e, se possível, remunera isso, né? Vai fazendo esse processo, remunera, você vai conduzir o teu corpo clínico para esse mesmo objetivo. Você precisa ter um alinhamento de objetivos entre todo mundo. E, cara, quem está alinhado com isso fica, quem não concorda, está desalinhado, vai sair. Esse é um processo natural e vai te levar para o objetivo que você está querendo. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem final aí para o pessoal e deixa o contato, assim como você gosta que o pessoal entre em contato com você, com a WIC-Doc, deixa essa porta aberta aí para o pessoal contatar você. Então, perfeito. Eu acho que como mensagem, né? Assim, se tivesse que olhar para uma coisa que eu vejo que foi o que mais agregou valor para os nossos clientes, que eu poderia falar em uma frase, seria: ao invés da gente olhar para quais novos processos a gente tem que colocar no nosso hospital, nossa operação, seria quais processos a gente deveria retirar da nossa instituição, enxugar. Eu acho que o setor da saúde ele está muito cheio, ele está cheio de processos, cheio de coisas. E muitas vezes, para a gente ser mais eficiente e eficaz, a gente precisa tirar processo. E eu acho que eu nunca vi numa reunião de diretoria a gente falar, não, a gente está tirando agora esse processo, agora não precisa mais assinar essa folha e agora não, porque ela já tem outro processo que responde legalmente por isso, então não precisa mais dessa folha. É sempre a nova folha, o novo processo, a nova ligação, né? O novo organograma, o novo protocolo, o novo tudo, né? Então, eu diria, que processos na tua operação a gente poderia tirar, né? Eu acho que isso é uma provocação que sempre quando eu fiz as pessoas, não, realmente, tem muita coisa aqui que a gente poderia simplificar, e isso vai melhorar muitas coisas na hora de medir métricas, a gente não vai ficar sendo enganado pelos dados, né? A gente vai ter coisas mais precisas. Então,
acho que seria isso. O que a gente pode tirar ao invés do que a gente pode colocar. A gente sempre pensa na nova coisa, o que pode colocar. Então, o que dá para tirar? E contatos, eu não tenho rede social, né, mas tem o @wikidoc do Instagram. A gente não é muito ativo por lá, sou mais ativo no LinkedIn. Então, né, pode buscar pelo meu nome, Faisal Rager, pode mandar uma mensagem. Eu tento ser mais ativo por ali, apesar da rotina exigir bastante, né? Então, acabo uma vez por dia, pelo menos, abrindo ali para poder ver as mensagens, fazer uma publicação, tentar agregar um pouquinho de valor. E sempre que dá, eu tento conversar com o máximo de pessoas possível. Mesmo, né, não estou falando aqui de clientes, tá? Estou falando de pessoas interessadas no setor da saúde, pessoas que querem construir o futuro da saúde no Brasil. Eu me considero uma pessoa que trabalha com esse objetivo de construir uma saúde melhor, um sistema de saúde melhor e mais organizado, principalmente. Acho que falta organização no nosso sistema, falta talvez seriedade em muitos níveis. Eu já comprei muitos serviços nos Estados Unidos, já, né, como você falou no começo, eu trabalhava com visão computacional, apresentei em congressos fora, conheci serviços fora do país, e lá muitas vezes a saúde é tratada como, né, a coisa mais importante, né? É o que movimenta mais dinheiro, o que tem mais verba, o que, né, movimenta muita coisa. Não acho que talvez seja também o caminho de monetizar o máximo, mas aqui no Brasil, às vezes a gente entende que por N fatores a gente não precisa ser eficiente. Não, a gente precisa sim, precisa ser organizado. Talvez o alicerce de todo humano, uma saúde digna, né? Eu diria assim, alimentação, sono e saúde é o que a gente precisa ter de mais importante. Eu tento construir isso. Então, se você é uma pessoa que está assistindo e pensa nisso também, entre em contato, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos tentar fazer uma saúde melhor. Acho que é isso aí. Perfeito. Faisal, muito obrigado por compartilhar aí com a gente a sua experiência. Foi uma conversa bem importante, dar essa visão gerencial do hospital como um todo, não só olhando para o centro cirúrgico. E eu queria agradecer também para os nossos ouvintes que ficaram aí até o final. Curte, compartilha, envia esse episódio para quem gostaria de ouvir sobre isso e quem precisa ouvir sobre isso também. E você pode deixar também algum comentário aqui no Spotify ou manda lá no Instagram da Nestec quem que você gostaria de escutar aqui, ser entrevistado aqui no nosso podcast, quais assuntos você tem preferência. E vamos continuar crescendo cada vez mais a nossa comunidade de anestesia de valor. Muito obrigado e até o próximo episódio.